O governo Lula, além do fato de ter se amaciado para a questão de viabilidade do governo, isso ficou muito claro com as alianças com os outros partidos. E as melhores pessoas que a gente pode citar nisso são duas. O André Singer, cientista político da USP, que tem um livro muito famoso que chama Os Sentidos do Lulismo, que ele vai, inclusive, colocar essa postura política do Lula de se moderar para fazer essas políticas sociais como uma característica política própria, o lulismo. E outro, que é o Marcos Nobre, também cientista político da FGV, que fala que é o clássico o imobilismo em movimento, no sentido da força do PMDB, hoje MMDB, que focava muito nisso. Era um dos partidos que mais garantiam base ao governo Lula, que no começo eles estavam juntos do FHC também, mas depois foram para outras negociações, até ficarem com Lula de fato. E a gente vê esse casamento muito forte porque essas pressões que vêm do legislativo, e serão muitas de presidentes da Câmara e tudo mais, fornecem essas características da nova república, de um legislativo muito atuante, pressões por emendas, participação em ministérios. Então, muito do que a gente vê hoje foi principiado na negociação política, tanto pelo FHC, mas com certeza pelo primeiro governo do Lula. Se eu não me engano, ele governava com 18 partidos. Era uma coisa muito grande. E isso fazendo sempre jogo com partidos de centro-direita ou mesmo direita. O PP estava lá com ele, o Partido da República, que é o atual Republicanos, de cunho mais evangélico, estava lá com ele, assim como o próprio PMDB, que foi citado. Só não estava o PSDB, líder da oposição. Mas, se essas políticas aconteceram, é porque o Lula soube fazer muito disso. E isso está muito claro na composição ministerial. A gente vai ter, claro, o clássico José Dirceu, ministro da Casa Civil, que logo vai sofrer o impacto do mensalão, que a gente vai falar agora. Temos o Palocci na Fazenda, Ciro Gomes, Integração Nacional, Marina Silva, pelo PV na época, com o meio ambiente. A gente vai ter Dilma Rousseff em Minas e Energia, e Gilberto Gil na Cultura, entre outros muitos ministérios que abrigam uma galera, ministérios que muita gente vai inclusive falar que são inúteis. Vai ficar aquela questão dos vários ministérios da máquina burocrática. Eu lembro que, se eu não me engano, quando o governo Lula assume, e até o final dos mandatos do PT, e aí eu já incluo também a Dilma, houve um crescimento muito grande do número de ministérios. E aí quando chega o Temer e depois o Bolsonaro, eles meio que dão uma enxugada nesse corpo ministerial, e aí ele, com o Lula de novo, ele volta a dar um crescimento, só que mais tímido, obviamente. Se eu não me engano, antes do Temer, nós chegamos a ter mais de 30 ministérios, se eu não estou enganado. Dá para você fazer uma história do Brasil por isso, porque o Sarney, você colocar nos governos civis, Sarney tinha mais de 20, o Collor brigou muito e reduziu para 12. Itamar aumentou muito pós-impeachment, chegou a mais de 20 de novo, a FHC manteve, e dando tudo para o PFL, que depois virou Democratas, enfim, durante o governo Lula. E o governo Lula aumentou isso para mais de 30 já, e o recorde foi a Dilma com 38, se eu não me engano. 38 ou 39. Era a época que a gente tinha Ministério da Pesca e Ministério dos Portos. Todos os aspectos das águas estavam lá. Rapaz, 38 ministérios. Olha assim, eu entendo que quanto mais você diversificar em busca de você atingir, né, os recortes de forma mais objetiva, mas eu acho que 38 também já era um pouco excessivo, né, digamos assim. Porque aí você coloca lá, né, aqueles cabides eleitorais para você adequar lá de acordo com as suas políticas de partidos que você fechou ali para acomodar todo mundo, né? Isso ficou um pouco claro isso, né? Eu não sei se você pensa assim comigo também. Não, com certeza. É uma grande questão, inclusive, de desenho do próprio Estado. Até porque como pode ser eficiente para a prática de política pública? A gente vê que isso é um símbolo da base política. Como a gente mantém o governo fazendo a parte social dele? Dando vaga em uma burocracia feita para atender esses direitos. Então é um ciclo que se perpetua. Quanto mais políticas sociais, mais cargos ministeriais, mais trocas políticas que movimentam essas questões sociais. Eu vou colocar aqui uma imagem, o Felipe, espera só fazer o upload aqui, que é justamente mostrando o número de ministérios dos governos. Aí você vê aí, ó, não sei se você está conseguindo observar a imagem aí, ó, Lula, lá em janeiro de 2003, 30.
Quando você vai para Dilma é 39, ó. Você errou por um, tá? Olha. 39, em janeiro de 2015. Cai para 25 com o Temer, cai para 22 com o Bolsonaro e sobe para 35 agora com esse último mandato Lula. Então a gente vê um pouco dessa onda de número de ministérios desde o primeiro governo do Lula. E sempre capitaneados por esse Centrão, que o Centrão mais moderno, ou melhor dizendo, até mais contemporâneo nosso, ao contrário do ACM, do FHC, ou mesmo de outros partidos durante os governos Itamar e Sarney, agora a gente tem um Centrão de PP, PR, que virou republicanos, o PMDB, como eu disse, então é uma galera que está sempre junta com o Lula, e que mantém as práticas econômicas dele, no sentido de manter as práticas, como a gente disse, neoliberais, mas buscando esse orçamento público melhor, taxa de juros menores, e tudo isso amparado pelo que vai ser conhecido como o boom das commodities. Então, se tem uma coisa que o governo Lula vai se beneficiar muito, é com a explosão agrícola que a gente vai ter entre os anos de 2013 e 2007, e o aumento do PIB se deve muito a isso, a gente vender esses produtos do setor primário muito focados nos Estados Unidos e China. Então, é uma amplitude muito grande que também está ligada a você financiar, usando o Estado, práticas rurais e depois práticas industriais. Tanto que se tem críticas, que se fala que o governo vai aumentar muito o PIB, mas a nossa produtividade geral continua pequena, porque é uma mudança pautada no campo, que você não tem tanta diversificação econômica, etc. Mas é uma das principais formas de fazer o desemprego diminuir, o dinheiro rodar no país e tudo mais. Tanto que o governo Lula vai se beneficiar muito disso e a popularidade dele fica alta por boa parte do governo, até 2005, que o Roberto Jefferson faz uma brincadeira no Congresso.